elementos essenciais na nutrição vegetal são classificados em dois tipos, que são chamados macronutrientes e os micronutrientes. E neste caso, eles são classificados de acordo com a necessidade que a planta tem e também a necessidade que a planta requer para seu corpo fisiológico e na transformação para o seu metabolismo. A questão da concentração que vai diferenciar entre macronutriente e micronutriente está na seguinte condição. Os macronutrientes, a planta tem maior necessidade por esses elementos, que varia de 30 a 60 mil milimol de massa seca por quilograma. Enquanto que nos micronutrientes, esses elementos que a planta vai necessitar varia em torno de 0,001 a 3 milimol por quilo de massa seca. Classifique os macronutrientes e os micronutrientes. Os macronutrientes são como o carbono, o oxigênio, o hidrogênio, o nitrogênio, o potássio, o cálcio, o magnésio, o fósforo e o enxofre. Lembrando que quando a gente compra o adubo, tem a etiqueta que diz lá, por exemplo, 4, 20, 20, 4, 15, 10, ou exemplo, 4, 20 e 20 significa que cada 100 quilos desse adubo vou ter uma proporção de 4 quilos de nitrogênio, 20 de fósforo e 20 de potássio. E os micronutrientes são os elementos como o cloro, o ferro, o manganês, o borro, o zinco, o cobre, o molibdênio e o níquel. E lembrando que os micronutrientes, mesmo em pequenas proporções, a planta tem necessidade desses elementos para a formatação de algumas enzimas e outros, e tem uma participação direta no mecanismo fisiológicos para compartilhar junto com macronutrientes as composições de elementos compostos que vão formar a matéria orgânica na planta. Em certos elementos minerais, estes podem tornar insolúveis na água. E em muitos casos ocorre quando o solo apresenta um pH neutro ou alcalino. E esses minerais vão compor ou compõem óxidos. E compondo óxidos se tornarão insolúveis para a planta. E para consertar esse problema pode ser aplicado um agente quelantes no solo, que é um ácido sintético chamado EDTA ou etilenodiaminotetracético. Este sim vai tornar esses elementos solúveis, assim dará condições para que a planta absorva esses elementos. Em muitos casos, o solo pode apresentar abundância de certos elementos, como macronutrientes, como o fósforo, o magnésio, e a planta pode não aproveitar. Por quê? Porque esses elementos, como por exemplo o potássio ou o fósforo, podem ter ligação com o ferro, com o alumínio, e assim a planta não consegue absorver esses elementos que até são essenciais para a formação da matéria orgânica na sua fisiologia vegetal. O que é a amonificação? A amonificação é o processo que a indústria química faz, uma transformação a partir
partir do nitrogênio do ar, fazendo uma combinação, no caso do nitrogênio com o hidrogênio, e essa combinação vai produzir o amoníaco. E nesse caso, podemos considerar, por exemplo, a produção da ureia, do salitro, né? Aonde essa condição dará com que o nitrogênio se transforme em um nitrogênio utilizável pelas plantas. As bactérias e a produção de nitrogênio. As bactérias saprófitas ou outras espécies de fungos também, elas fazem decomposições de organismos mortos, no caso, e estes seres, tanto as bactérias como fungos, vão utilizar os aminoácidos, as proteínas, como fonte para manter suas próprias proteínas. E nesse metabolismo vai liberar o excesso de nitrogênio, no caso no solo, né? E o interessante dessa liberação desse nitrogênio, ele já vem em forma de amônia, que é NH4, um pouco de química nessa questão. Aí, nesse ponto, o nitrogênio é utilizável pela planta e assim nós podemos perceber o porquê que quando um solo tem uma quantidade grande de organismos mortos ou matéria orgânica, tem automaticamente maior produtividade em todas as culturas. Como que as oleaginosas absorvem o nitrogênio? Só lembrando que as oleaginosas são a soja, a ervilha, o feijão, o trevo, o amendoim e outras plantas. Estas sim, elas fazem a fixação do nitrogênio com muita eficiência e eficácia através das bactérias rizóbio. Estas formam nódulos em suas raízes e esse processo é caracterizado um exemplo de mutualismo entre as bactérias e as plantas, onde ocorre o benefício para as oleaginosas, a fixação de nitrogênio, no caso já em forma de amônia, NH4, e as bactérias sobrevivem se hospedando dentro desses nódulos das raízes, tendo a proteção e também se alimentam de compostos orgânicos. As funções dos elementos, por exemplo, do fósforo. O fósforo tem participação importantíssima no preenchimento dos grãos, por exemplo, dos cereais. Faz parte da composição das moléculas dos açúcares, dos fosfatados, dos nucleotídeos do DNA e RNA, dos fosfolipídios, no caso do ATP, do ADP. Tem participação no fosfato inorgânico e nos ácidos orgânicos fosforilados. Os sintomas da deficiência do fósforo, a planta vai apresentar um verde bastante intenso das folhas e que pode se tornar mal formadas e também podem apresentar manchas necróticas. Então aquelas manchas marrons ou avermelhadas são sintomas de deficiência do fósforo. Enquanto que o enxofre faz parte da estrutura dos aminoácidos, no caso da cisteína, da metionina, que são estes elementos vão constituir as várias proteínas, né? A deficiência do enxofre vai apresentar clorose nas folhas, também nos tecidos e em torno também dos feixes vasculares, né, no caso da planta.
O nitrogênio é um macronutriente muito importante para a planta, onde o nitrogênio tem a função de fazer parte das moléculas de proteínas, dos ácidos nucleicos, também participa na formação dos hormônios, também tem influências nas auxinas, na citocinina e principalmente na clorofila. Então, por isso que a planta que recebe o nitrogênio, ela tem um verde bastante intenso, bastante vivo e vigoroso. Enquanto que o ferro é catalítico, no caso de muitas enzimas, e que participa em reações, no caso da fotossíntese. E também é importante, tem uma importante função na fixação do nitrogênio e na respiração. E a deficiência do ferro apresenta clorose nas regiões entre as nervuras das folhas jovens, no caso, né? O cobre é um importante cofator de várias enzimas oxidativas. Este sim, quando apresenta baixas concentrações, os sintomas de deficiência apresentam o baixo crescimento das plantas. No caso, as folhas jovens são deformadas e que também podem cair precocemente. E o cobre é muito importante em culturas de citros.